Capítulo 595, Sacrifício ao meu sabre. Tradução, Cyber Revisão, 0. Uma fonte de sangue entrou em erupção até 20 pés no ar. Os olhos do demônio gigante eram tão grandes quanto os sinos de prata. Ele olhou para Lin Ming, seus olhos e boca torcidos, sua última expressão dolorida e incapaz de morrer em paz. Lin Ming. Todos os outros artistas marciais estavam com medo. Lin Ming matou alguém e em uma área que proibia a luta. Todos se separem e corram. Esperem a equipe de execução chegar. Um artista marcial de repente gritou. Afinal, ele era alguém que tinha experimentado incontáveis matanças e batalhas à beira da vida e da morte. Embora ele estivesse com medo, ele ainda podia ficar calmo. Um artista marcial de Abret fugiu rapidamente enquanto pegava um talismã transmissor de som, preparando-se para enviar uma mensagem ao Lorde Superior responsável pela equipe de execução. No entanto, enquanto se preparava para acender seu talismã transmissor de som, de repente ele sentiu sua velocidade diminuir, todos ficando à sua volta. Não importa o quão rápido ele corria, ele não podia se mover rapidamente. Esse tipo de sentimento o fez enlouquecer. Quando ele apertou o talismã transmissor de som com uma mão, ele nem sequer teve tempo de usá-lo antes de sentir algo gelado atrás dele. Ele assistiu impotente a algo sendo disparado para fora de seu tórax, diretamente na posição de seu coração, fazendo com que um jato de sangue seguisse atrás dele. Essa velocidade aterrorizante da fonte que se formou contrastava com os movimentos lentos em que ele estava atolado. Seu corpo caiu suavemente no chão, uma poça de sangue rapidamente se formou em volta dele. Os 3 artistas marciais que escaparam foram mortos instantaneamente por Lin Ming. Do momento em que ele havia matado o artista marcial demônio gigante, e depois matando os outros 4 tinha-se passado o tempo de algumas respirações. Lin Ming, você me matou, você vai morrer também. O artista marcial de Abret ainda não havia morrido, ele estava em seu último suspiro. Seu coração estava completamente partido e sangue saía de seu corpo. Ele cerrou os dentes enquanto cuspia essa última ameaça, mas não encontrou nenhum traço de pânico no rosto de Lin Ming, apenas encontrando um cruel desdém ali. Peng! Um pé esmagou sua garganta e o artista marcial de Abret parou de respirar. Destas 5 pessoas que morreram, 4 delas eram desafiantes, e todas eram senhores fortes. Depois que eles morreram, a energia infernal em seus corpos começou a se dissipar, formando ferozes fantasmas do demônio celestial que avançavam em direção a Lin Ming. Lin Ming resmungou friamente. A intenção marcial do demônio celestial, Azura entrou em erupção. 4 fantasmas do demônio celestial foram esmagados diretamente em pedacinhos pelo campo de força, transformando-se em pura energia infernal que fluía para o corpo de Lin Ming. Lin Ming era um demônio celestial de 6 asas. Como esses 4 desafiantes eram todos personagens que poderiam entrar nessa área de prática especial, a quantidade de energia infernal que eles tinham não era menor do que a de Lin Ming. 4 forças se fundiram em uma e imediatamente correram para o mar espiritual de Lin Ming. Elas avançaram rapidamente com uma aura ameaçadora, prometendo engolir a mente de Lin Ming. Lin Ming bufou friamente. A intenção marcial Sansara girou, torcendo essa energia tempestuosa em pedaços. A energia infernal finalmente se dispersou completamente e começou a ser lentamente absorvida por Lin Ming. A tatuagem do demônio celestial em seu braço formou rapidamente um 4º par de asas. O contorno borrado das asas tornou-se cada vez mais nítido. Finalmente, alcançou as 8 primeiras asas antes de parar de crescer. As 8 asas estavam quase no nível dos demônios celestiais de 7 estrelas. Respirando fundo, Lin Ming balançou a cabeça, o coração transbordando com uma intenção assassina e irreprimível que era impossível de saciar. Embora Lin Ming tivesse a intenção marcial Sansara e pudesse defender seu coração e mente, depois de todos esses longos anos de batalhas de vida e morte,
foi formada uma sede de sangue incorrigível que era difícil de aliviar. Não apenas isso, mas ele também tinha ficado preso dentro da gaiola real por 108 dias inteiros, constantemente tendo que suportar a pressão maciça do campo de força do demônio celestial. Sua concentração espiritual e mental tinha sido altamente tensa o tempo todo, e tudo isso foi graças à conspiração dos 12 lordes superiores. Se ele simplesmente não tivesse a pílula divina inominável e o osso do deus demônio, ambos com energias que eram opostas uma da outra, e tendo a feliz coincidência de que elas iriam lutar uma contra a outra e assim abrirem os 8 portões internos escondidos, então Lin Ming provavelmente teria morrido na gaiola real. Esse rancor, hostilidade e intenção assassina tinham sido suprimidos por um longo tempo. Agora, isso irrompeu instantaneamente, afetando a mentalidade de Lin Ming por um breve período. Lin Ming pegou os anéis espaciais dos 4 artistas marciais mortos e também usou suas essências de sangue para formar novos selos sugadores de sangue. Então ele jogou uma bola de fogo neles, queimando seus cadáveres até as cinzas. Saindo dessa sala, Lin Ming abriu as pesadas portas de pedra e entrou no grande salão da área de prática especial. O salão era muito amplo, em forma de um quadrado de 1000 pés de largura e comprimento. O diácono Bai, de um braço só, estava atendendo algumas pessoas. Naquela breve batalha de antes, porque tinha sido muito breve e não houve nenhum som ou barulho, esses fatores associados aos encantos que cobriam a porta de pedra fizeram com que os artistas marciais do lado de fora não notassem nada. Quando a porta de pedra se abriu, o diácono Bai olhou surpreso para a direção da porta de pedra. Ele viu um único homem de vestes azuis esfarrapadas, cabelo comprido até a cintura e um rosto inexpressivo saindo. Então, o diácono Bai ficou completamente atordoado. Com ele, os outros poucos artistas marciais na sala também caíram em um atordoamento surpreso. Lin Ming. Depois de se fundir com a intenção marcial do demônio celestial, Azura, o corpo de Lin Ming estava constantemente liberando uma aura de pressão, quer ele estivesse fazendo isso intencionalmente ou não. Isso fez com que, quando alguém olhasse para ele, sentissem seus corações apertados e achassem difícil respirar. Nesse ponto, essa pressão sem saber havia envolvido todo o salão. As poucas pessoas de repente ficaram em silêncio. Lin Ming ainda não havia morrido. Ele ficou na gaiola real por quase 4 meses inteiros. Ele ainda estava vivo. As notícias do retorno de Lin Ming se espalharam por toda a torre Polaris divisória de céus como um tornado. Todos, sejam eles humanos, demônios gigantes, fez ou qualquer outra raça ficaram completamente chocados. Isso foi além de todos os resultados da história, além de todos os resultados que apareceriam no futuro. Isto foi completamente sem precedentes desde os tempos antigos até agora. O imperador da Guerra Baiyun só tinha sido capaz de permanecer na gaiola real por 2 meses. O Azura do Submundo, 1 mês e meio. Dessas 2 pessoas, o Azura do Submundo desapareceu e suas realizações tornaram-se desconhecidas. Mas, o imperador da Guerra Baiyun tinha se tornado um ancião supremo do nível imperador que tinha as qualificações para desprezar todas as outras potências do nível imperador em seu nível. Era preciso saber que toda e qualquer pessoa que chegasse à fronteira de um imperador era um inigualável jovem herói de sua época, cada um deles era um talento de grau imperador imbatível. Não apenas isso, mas havia até grandes disparidades entre os que estavam no nível imperador, querer pular reinos para lutar era difícil, muito difícil. Mesmo neste caso, o imperador da Guerra Baiyun poderia matar instantaneamente um imperador do mesmo nível que ele. E comparado a alguém que era 1 ou 2 pequenos reinos acima dele, ele ainda podia lutar em pé de igualdade com eles. Tal capacidade faz tremer de medo. Sem exageros, em um futuro distante, o imperador da Guerra Baiyun tinha esperança de se tornar a potência número 1 do continente do demônio sagrado.
E agora, o tempo que Lin Ming tinha ficado dentro da gaiola real era na verdade o dobro do tempo do imperador da Guerra Baiyun. Em particular, a gaiola real era mais difícil quanto mais ficava nela. Isso significava que o talento de Lin Ming era muito superior a 2 vezes o talento do imperador da Guerra Baiyun. Isso já havia superado o alcance das imaginações desses artistas marciais. Eu não posso acreditar nisso. Mukgu, que já planejava deixar a torre Polaris divisória de céus, começou a murmurar para si mesmo. Ele pensou que ele tinha caído em um sonho. Um mês atrás, ele ainda esperava todos os dias que Lin Ming saísse, mas ele sempre ficou desapontado todos os dias. Mas agora, Lin Ming finalmente havia saído. Isso o deixou perplexo. Lin Ming realmente tinha ficado dentro da gaiola real por 108 dias de uma só vez. Ele era mesmo humano. Torre Polaris divisória de céus, 4º andar, caminho do imperador. KKK. Uma porta de pedra se abriu e um diabrete de manto preto saiu do caminho do imperador. Todo seu corpo estava envolto em uma camada de névoa negra, seus olhos eram brilhantes e seu rosto tinha uma ferocidade e olhar de êxtase neles. Yanxi, como foi? Você fez um grande avanço. Yanxi riu, sim. Já percebi os princípios profundos e esotéricos do caminho do imperador. Eu mal posso esperar para lutar contra Feng Shen agora, eu quero ver se ele ainda é meu oponente. Ha ha ha. Yanxi gargalhou com confiança, seu riso selvagem enchendo toda a sala como trovões. Vários meses atrás ele obteve aprovação para entrar no caminho do imperador. Embora se dissesse que os demônios celestiais de 7 estrelas, que haviam prometido sua lealdade para a Torre Polaris divisória de céus, seriam capazes de desfrutar de enormes quantidades de recursos de práticas, quanto ao verdadeiro núcleo do caminho do imperador, não se podia entrar como desejavam. Eles precisavam completar tarefas para os lordes superiores a fim de serem recompensados com pequenos períodos de tempo para entrar. Mesmo Feng Shen, que tinha um fundo profundo, não conseguiu obter as qualificações para entrar no caminho do imperador. Entrar no caminho do imperador não era pouco ao ajudar um artista marcial a ficar mais forte. Os 12 lordes superiores temiam que a força de seus servos fosse grande demais e eles seriam incapazes de controlá-los, assim eles colocaram todos os tipos de limites na entrada. Mas desta vez, por causa dos eventos com Lin Ming, os lordes superiores da Torre Polaris divisória de céus acreditavam que era necessário aumentar a força de seus subordinados, a fim de cultivar um poderoso demônio celestial de 7 estrelas que pudesse resolver seus problemas. Marra, que estava perto de Yanxi, sorriu e disse, é raro entrarmos no caminho do imperador. É verdade que você fez um grande avanço, mas minha colheita pode não ser pior que a sua. Sério. Não precisa ter pressa. Espere eu derrotar Feng Shen e depois vou lutar com você novamente. Desta vez, tenho de 60 a 70% de certeza de que posso derrotar Feng Shen. Haha, já que você diz isso, então esse pequeno irmão também está extremamente ansioso para isso. Kaiyang, o demônio celestial de 7 estrelas, riu enquanto falava. Yanxi e Marra eram originalmente 2 dos 3 primeiros classificados entre os demônios celestiais de 7 estrelas. Mas, Kaiyang era um dos mais fracos. Embora ele também tenha ganhado enormes colheitas dentro do caminho do imperador, ele não mostrou suas habilidades, preferindo sabiamente lisonjear os dois. No entanto, isso não significava que ele não estivesse confiante em si mesmo. O que ele estava fazendo era esperar pacientemente até o momento em que ele poderia surpreender o mundo com um momento glorioso para que ele pudesse obter mais respeito dos lordes superiores, assim como mais recursos. Talvez eu seja mais fraco do que vocês dois agora, mas não muito. Se eu puder obter outro osso do Deus Demônio, então estou confiante de que posso superá-los. Quando chegar a hora, esse pai também será classificado entre os 3 primeiros da Torre Polaris divisória de céus.
Kai Yang estava feliz criando seus próprios planos. Mas neste momento, um talismã transmissor de som acendeu no grande salão, uma linda chama piscando por um breve momento. Este talismã transmissor de som era para os três ao mesmo tempo. Quando ouviram essa voz, todos eles congelaram no lugar. O que? Lin Ming ainda está vivo. Os três tinham entrado na gaiola real antes, e quem mais durou foi Yan Shi com 20 e poucos dias. Eles naturalmente sabiam o que significava ficar na gaiola real por quase 4 meses. Como isso é possível? Kai Yang murmurou para si mesmo. Isso era completamente inacreditável. A gaiola real que Lin Ming entrou era diferente daquela em que entraram. A dificuldade era muito menor. Ele não pôde deixar de pensar nisso. O imperador da guerra Baiyun tinha ficado por apenas 2 meses. Lin Ming, não importava o quanto gênio monstruoso ele fosse, era simplesmente impossível para ele persistir por 4 meses inteiros. Talvez, depois de 2 meses na gaiola real, a dificuldade começaria a nivelar. Caso contrário, Kai Yang achava difícil imaginar com que dificuldade a gaiola real estaria depois de 4 meses. O único que poderia explicar isso era Lin Ming. Ninguém na história jamais ficou mais tempo lá dentro do que de 2 meses. Marra pensou por um momento e de repente riu, suas risadas se tornando mais altas e mais maníacas. Não importa o que ele tenha experimentado na gaiola real, o que eu aprendi dentro do caminho do imperador foi muito melhor. Isso é ótimo. Desde que eu fiz um avanço na minha força, eu estive procurando por um bom adversário para ver exatamente o limite minha força. Este Lin Ming tem as qualificações certas para fazer isso. Vou pegá-lo como sacrifício para o meu sabre.